Nós estaremos realizando um estudo sobre a oração. Então, desde uma perspectiva bíblica, o que é oração? E, obviamente, nós estaremos analisando alguns pontos importantes que, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade quanto à prática da oração, o significado da oração, o poder da oração, o que chamamos de poder da oração, e que precisa ser algo bem definido, ou até mesmo o que significa orar a Deus segundo a sua vontade e Ele nos responder, né? Nós temos a Escritura que nos ordena em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, uma ordenança de 3 palavras apenas, dizendo: orai sem cessar. Então nós vemos que, na verdade, todos aqueles que são verdadeiramente salvos, eles estão constantemente orando. A oração é parte essencial na vida cristã. Não é possível ser salvo e não orar, né? Não é possível alguém realmente ser habitado pelo Espírito Santo, ter comunhão com Deus o Pai por meio de Cristo Jesus e não orar. Talvez as pessoas elas são relapsas em não orar de forma formal, dentro do padrão que nós acabamos convencionando, separando o tempo, fechando os olhos, dialogando com Deus e encerrando em nome de Jesus, né? Mas é verdade que mesmo pessoas que estão desviadas, sendo verdadeiramente salvas, elas oram, elas reclamam, elas falam, elas dialogam, elas expressam seus sentimentos de alegria, de tristeza, de contentamento, de insatisfação, de santidade, de pecado, orando, porque elas estão falando com Deus em algum momento, quer de forma intencional ou quer como um desabafo, nós estamos falando com Deus. Então é nesse sentido que nós precisamos lembrar que o tempo todo nós estamos orando, e o que a Escritura nos ordena aqui é oração sem cessar, de forma intencional, em que nós sabemos quem somos, diante de quem estamos e como nós devemos orar. Permita-me dar uma definição do que é oração, oferecida por Zacarias Ursinos, no seu comentário do Catecismo de Heidelberg, em que ele diz o seguinte, no seu comentário do Catecismo de Heidelberg, página 619, ele diz assim: a oração consiste em invocar ao verdadeiro Deus e o elevar de um reconhecimento e percepção de nossa necessidade e de um anseio de compartilhar da bondade divina, na verdadeira conversão do coração e confiança na promessa da graça de Cristo, o mediador, buscando nas mãos de Deus tais bênçãos espirituais e temporais que sejam necessárias para nós, ou em dar graças a Deus pelos benefícios recebidos. Então essa é uma definição mais longa, uma definição que trata a respeito do que é oração, e ele pontua vários aspectos, né? Oração consiste primeiro de uma invocação verdadeira, ou seja, nós estamos orando, falando, chamando a Deus, pedindo a Deus que Ele nos dê atenção de forma pessoal, que haja uma interação, é o elevar de um reconhecimento e percepção da nossa necessidade, ou seja, nós estamos diante de Deus colocando as nossas necessidades e temos percepção das nossas necessidades. Ele diz também que é um anseio de compartilhar da bondade divina, ou seja, ao colocar as nossas necessidades diante de Deus, nós estamos desejando, na verdade, entrar numa experiência e numa relação com a bondade dele, né? Com a verdadeira conversão do coração, ou seja, orando para que Deus mude constantemente o nosso coração e confiando na promessa da graça de Cristo, o mediador, buscando nas mãos de Deus tais bênçãos espirituais e temporais, ou seja, essas que nós estamos vivendo aqui agora, dentro da comida, da bebida, do dormir, do trabalhar, da saúde, da proteção diária, do bem-estar da família, dos nossos amigos e assim por diante. São as bênçãos temporais que sejam necessárias para nós e em dar graças a Deus pelos benefícios recebidos. Uma definição mais simples nos oferece o breve catecismo de Westminster, na pergunta número 98, e na pergunta 98 diz assim:
O que é a oração? A oração é oferecer os nossos desejos a Deus por coisas agradáveis à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então, observe bem, embora o breve catecismo de Westminster, escrito em 1645, ele traz uma definição mais curta, mais breve, mais simples, mas ele combina e concorda plenamente com Zacarias Ursinos, que diz aqui, então, o breve catecismo: a oração é oferecer os nossos desejos a Deus, por coisas agradáveis à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias, né? Então, nós oferecermos a Deus os nossos desejos por coisas que são agradáveis à vontade dele. Isso aqui é algo interessante. Então, nós não podemos pedir a Deus algo que simplesmente vá nos satisfazer. É possível sim que nós peçamos a Deus, digamos a Deus assim: Senhor, eu careço, eu preciso, eu necessito, mas que isso seja agradável à tua vontade, que isso seja agradável ao teu querer, né? Em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então nós temos aqui mais uma definição que vem tratando a respeito do que é a oração. A oração, então, ela é manifesta nesta relação de intimidade, de mediação de Cristo, de desejarmos agradar a Deus, e o nosso pedido deve primeiramente agradar a Deus do que agradar o nosso coração. Nós não podemos simplesmente dizer: Deus, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não tolero mais. Esse tipo de oração, ela na verdade é uma reação de rebeldia e de endurecimento do coração e de ignorância ou não entendimento da palavra de Deus, em especial quem é Deus e quem nós somos diante dele. Então nós precisamos aprender a orar e orar da forma correta. E a pergunta é: por que nós, se Deus ele já sabe todas as coisas, se Deus tem o domínio sobre todas as coisas, se Deus já tem determinado tudo o que vai acontecer, por que ainda assim nós precisamos orar a Deus? Por que nós devemos clamar a Deus, né? E aí nós precisamos lembrar de alguns aspectos. Em primeiro lugar, vamos por parte. Por que nós devemos orar? Em primeiro lugar, a oração ela não é um ato de informar a Deus, né? Nós não estamos dizendo: Senhor, o Senhor não sabe, né? O Senhor não está percebendo, ou passou batido, e o Senhor talvez não foi informado. Não existe isso. Deus sabe de todas as coisas. A Escritura sabe de que antes que a palavra nos venha à boca, tu já a conheces toda. Diz lá o Salmo 139: tu já a conheces toda a palavra antes que ela nos venha à boca. Deus sabe. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando ele fala especificamente a respeito da ansiedade pelas coisas dessa vida, ele diz aqui, fala muito claro, no verso 32, Mateus capítulo 6, verso 32: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus, ele sabe, ele conhece as nossas necessidades. Quando Moisés, ele esteve diante de Deus ali no monte, e ele então, na presença do Senhor, diante da sarça, o anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus, antes da encarnação, dialogando com ele, ele claramente disse, verso 7, Êxodo capítulo 3, verso 7: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Deus novamente dizendo: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está conduzindo. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, nós vemos a mesma declaração da palavra do Senhor.
No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não me negaste o meu nome. Eu conheço as tuas obras. Então observe bem, a palavra de Deus, ela diz de forma muito clara que Deus conhece todas as coisas, nada passa desapercebido dos seus olhos, do seu conhecimento, do seu saber. Mas ainda a pergunta é: por que orar então se Deus já sabe? Por que orar se Deus ele já tem a informação de todas as coisas? E aí nós precisamos pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, agora, em primeiro lugar, nós devemos orar porque a oração não é um ato de informar Deus. A oração é um ato de interagir com Deus. Deus, ele é um Deus que ama a intimidade, ele ama a comunhão, ele tem prazer em interagir conosco, ele se dá a conhecer a nós o tempo todo e ele exige por direito que ele tem de ser adorado, de ser amado, de ser invocado. Então, por que nós devemos orar a Deus? Porque a oração é um ato de interação, é um ato de comunhão, é um exercício de intimidade com Deus. Quando nós clamamos a Ele e dizemos: Pai que estás no céu. Embora é verdade que nós devemos lembrar de uma transcendência, ou seja, de que Ele está muito além de nós e que a perfeição, a santidade, toda a infinitude, toda grandiosidade é nele muito além do que nós. Por isso, Jesus nos ensina a orar, a oração do Senhor, o Pai Nosso, lá em Mateus 6, nos levando numa mesma sentença a declarar a imanência dele, a intimidade dele, o fato de ele fazer-se presente, dele ser um Deus pessoal que interage conosco e que nos faz família dele, dizendo Pai Nosso. Mas ao mesmo tempo ele nos lembra na oração e na mesma declaração que este Pai que é nosso, que dá-nos uma relação de intimidade, de comunhão, ele não é alguém coigual, ele não é alguém do nosso nível, ele não é alguém que nós podemos olhar nos olhos, mas ele é alguém que está nos céus. Ele é aquele que é inalcançável, o inaudito, inatingível, aquele que não pode ser alcançado e que está infinitamente superior, é o Altíssimo, como diz a linguagem do Antigo Testamento. Então nós devemos lembrar que a oração ela nos coloca nesta relação de intimidade com Deus. Ela faz com que nós busquemos o Senhor e possamos então experimentar dessa intimidade com Ele. É por isso que o Senhor Jesus, mesmo no seu estado de humilhação, suportando as nossas dores, suportando as nossas limitações, as consequências do pecado sem nunca pecar, Ele constantemente buscou ao Pai em oração no seu estado de humilhação. Ele orou ao Pai, Ele deu-nos exemplo do quanto nós dependemos estar na presença do Senhor, nós devemos lembrar que essa intimidade é algo requerida por Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Então nós devemos de fato buscar o Senhor, temer o Senhor, mas saber que por meio de Cristo Jesus nós temos intimidade ao trono da graça. Nós podemos adentrar esse trono da graça. Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que oramos pelo fato de que a oração nos coloca numa relação de intimidade com Deus. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que oramos porque a oração ela é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Na pergunta número 88 do breve catecismo de Westminster, diz assim: quais são os meios externos pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da redenção? Os meios externos
e ordinários pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da redenção são as suas ordenanças e especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais faz eficazes aos eleitos para a salvação. Então nós temos a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Quando a Bíblia chama de ordenanças, ela não está se referindo apenas aos sacramentos, mas está falando, as ordenanças envolvem a palavra de Deus, as escrituras, os sacramentos e a oração, porque Deus nos ordena nos alimentar da palavra, conhecer a palavra, viver a palavra e assimilar a palavra, conhecer a palavra. A Escritura também nos ordena que devemos, e nosso Senhor Jesus nos ordena que nós também devemos nos submeter às ordenanças, ao batismo, e que é o rito de iniciação, de integração do símbolo do pacto, como também nós devemos receber tanto quanto possível, dentro do padrão das Escrituras, a ceia do Senhor, sem nenhum inovacionismo, sem nenhum modismo, sem nenhuma ação ou mudança segundo a imaginação ou pragmatismo, mas nós devemos nos submeter à ceia do Senhor de acordo com as Escrituras, conforme recebemos, também entregamos. Mas observe que na pergunta 88 ela ainda diz que a oração é uma ordenança, é um meio de graça, é um meio externo e ordinário. Por que externo? Porque é um meio que nós podemos tocar neles, nós podemos tocar na Escritura, nós podemos tocar nos elementos da água, do pão e vinho, nós podemos orar, nós podemos em palavras expressar aquilo que nós queremos, desejamos, expressamos, agradecemos, evocamos a Deus, todos os quais Ele faz eficazes aos eleitos para a salvação. Quem torna eficaz a pregação da palavra, que não volta vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual ela é destinada, é Cristo. Quem faz com que os meios de graça se tornem em meios de santificação e vida é Cristo. E quem pega a nossa oração e torna eficaz e aceitável diante do Pai é Cristo. Então nós devemos lembrar que os meios de graça, eles fazem parte da vida cristã. Nós devemos constantemente recorrer a eles, nós devemos constantemente usá-los, nós devemos constantemente depender da mediação desses instrumentos, dessas ordenanças, para que possamos ter cada vez mais graça para a santificação. Então, o segundo motivo pelo porquê nós devemos orar. Primeiro, porque a oração ela estabelece uma relação de intimidade. Segundo, porque a oração é um meio de graça. Quanto mais oramos, quanto mais nós recorremos à oração, mais fortalecido nós seremos. Quanto mais. Então, permita fazer uma aplicação. Às vezes, alguns crentes dizem assim: eu estou tão fraco espiritualmente que eu não oro. A pessoa não entendeu. A oração é para esse momento de fraqueza. A oração é para quando estamos fortes, permanecermos fortes. A oração é para que quando estejamos enfraquecendo, voltemos à força. E a oração é para que quando estivermos fracos, renovemos a força pelo Espírito do Senhor. Então, quando alguém diz: eu estou fraco e não consigo nem orar por causa da minha fraqueza espiritual, na verdade essa pessoa está abraçando o pecado. Ela está sendo desobediente, ela está sendo omissa, ela está intencionalmente enfiando no pecado e na omissão. Então nós devemos lembrar que, na verdade, a fraqueza ela deve nos levar a orar. A consciência de um momento de fraqueza deve nos levar a ter vergonha, arrependimento e clamarmos desesperadamente a misericórdia de Deus, e não ser uma desculpa para não orarmos. Observe bem que a oração ela é então um meio de graça. É como dizer assim: eu estou fraco de fome, Ok? Então coma. É esse o conselho que a gente dá. E quando você dá comida para a pessoa, ela come,
A oração é a mesma forma. Eu estou fraco, então ore e fortaleça. E dependa da ação do Espírito Senhor, e dependa da mediação do nosso Senhor Jesus, e dependa da misericórdia e da aceitação do Pai. É essa relação que nós precisamos ter. Observe bem, Benjamin M. Palmer escreveu um livro chamado Teologia da Oração, e ele fala a respeito de 3 relações que a oração é. Ele diz assim: a oração é feita de 3 aspectos. Primeiro, ela é o apelo da criatura dependente. Segundo, é o lamento do culpado pecador. E terceiro, é a articulada adoração de uma alma inteligente. Sobre o primeiro aspecto, Deus é considerado em sua relação natural como o Criador e preservador de todas as suas criaturas. Sobre o segundo, ele é contemplado em sua graciosa relação como o Redentor e Salvador dos pecadores. E por último, ele é adorado em sua consumada santidade e glória. Então, nós nos relacionamos por meio da oração com Deus, como sendo pecadores culpados, como tendo alma inteligente e também como sendo criaturas dependentes. Então nós somos criaturas dependentes, pecadores culpados e temos uma alma inteligente. Então nós precisamos orar a Deus por causa destas coisas e podemos orar a Deus porque Ele nos capacitou. Deus então ouve a nossa oração porque Ele é o Criador e preservador de todas as coisas. Ele é também o Redentor de todos os pecadores, e Ele é o objeto, aquele a quem nós devemos adorar a Deus em todo e qualquer momento. Bom, então nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que a oração ela é motivo de comunhão. Ela é motivo de comunhão. Isaac Watts, ele escreveu um livro chamado O Guia da Oração, ou Um Guia para a Oração. Ele diz o seguinte: oração é a conversa que Deus permite-nos manter com Ele. Enquanto estamos aqui embaixo, ela é a linguagem que a criatura usa para se comunicar com o Criador, e que a alma de um santo muitas vezes recorre para aproximar de Deus. Experiências de grande deleite e de grande modo habita com o seu Pai Celestial por um curto período de tempo antes que ele vá para o céu. É interessante essa última frase do Isaac Watts na sua declaração, que essas experiências que a oração produz em nós nos dá um grande prazer, um grande deleite, de tal modo que enquanto nós estamos orando, nós estamos habitando com Deus no céu, antes de irmos para lá. Isso é algo fantástico. Então, quando nós oramos, nós estamos usufruindo, nós estamos experimentando intimidade. Segundo lugar, nós estamos, ao orar, nós estamos usufruindo de mais graça e mais santidade. Então, nós usufruímos de intimidade e nós usufruímos de graça para a santidade, porque a oração é um meio de graça. Em terceiro lugar, a oração é um ato de adoração. Deus, Ele merece ser adorado. Deus, Ele merece a adoração em tudo. Deus, Ele merece ser reconhecido grande, tudo aquilo que Ele é. E nós devemos adorar a Deus. É por isso que o Catecismo de Heidelberg, quando lá no Dia do Senhor, número 45, ele vai então começar uma exposição sobre a oração. E a partir da pergunta 116 até a pergunta 118, ele diz assim: pergunta 116: por que a oração é necessária aos cristãos? Resposta: porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedem esses dons e o agradecem por eles.
Pergunta 117. O que é preciso para que a nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Resposta: primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em Sua palavra, e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em Sua palavra. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhes pedíssemos? Tudo aquilo que necessitamos para nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Então nós temos, curiosamente, a oração sendo colocada, o Catecismo de Heidelberg, ele é dividido em 3 partes, né? E uma das partes trata da gratidão, e a oração ela é colocada como um ato de gratidão. Isso é algo muito importante para sempre lembrarmos, que embora orar é pedir, mas na verdade nós estamos pedindo com gratidão, na dependência de estarmos contentes em Deus, na consciência de que Ele provê tudo o que é real necessidade, e por isso nós nos comprazemos nele. Então nós adoramos a Deus através da oração, e quando nós oramos e quando nós pedimos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é a fonte de todo o bem. Quando nós estamos clamando em favor de alguém para que Deus transforme a nossa vida e transforme a vida das pessoas, nós devemos lembrar que o poder desta oração não é nosso, o poder é de Deus, é Deus quem exerce o poder. Então observe bem, não existe essa ideia de oração de poder ou oração forte. Isso é paganismo. Essa ideia de que há pessoas que quando oram têm uma oração mais poderosa e que elas oram e mudam a vontade de Deus, isso não está de acordo com a Escritura. Nós devemos lembrar que quando oramos, sim, Deus realiza transformações, Deus opera poderosamente o seu poder, porque Ele predeterminou usar a nossa oração. É interessante nós lembrarmos uma frase de um livro do R.C. Sproul, chamado A Oração do Senhor. Ele diz o seguinte: o poder transformador da oração, né? Ele fala sobre o poder transformador da oração, e na citação do livro dele diz assim: mas o mais importante é que a oração é que nos transforma. Então, na verdade, quando nós oramos, e a oração é um meio de graça, não somos nós que estamos realizando a transformação com as nossas orações. Nós não estamos transformando o mundo, nós não estamos transformando as pessoas. Deus pode atender a nossa oração e Deus pode transformar pessoas, mas não é a nossa oração que transforma. Na verdade, a nossa oração transforma nós, porque ao orar e ela sendo meio de graça, a graça de Deus que nos invade e age em nós, nos prepara, nos transforma, nos capacita a suportar, a desejar, a vencer o pecado e a esperar mais confiantemente no Senhor. E o Espírito diz, mas o mais importante é que a oração é que nos transforma. Podemos envolver mais profundamente nesta comunhão com Deus e conhecer aquele com quem estamos falando mais intimamente. E um crescente conhecimento de Deus é revelado ainda mais brilhante. E o que somos e a nossa necessidade é transformada em conforme Ele quer. A oração nos altera profundamente. Isso é verdade. Então, quando nós oramos, na verdade, nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo humilhados, nós estamos sendo consolados, nós estamos sendo convencidos, nós estamos sendo quebrantados, nós estamos sendo esclarecidos, nós estamos sendo direcionados.
Deus nos altera, Deus nos transforma profundamente quando nós oramos. É por isso que a oração, ela é também um meio de graça. Então, lembre bem, a oração é um ato de intimidade. A oração é um ato de santidade, porque a oração é um meio de graça. E a oração é um ato de adoração. E nós adoramos a Deus conforme nós oramos. Nós devemos lembrar que a oração, ela ativa o plano de Deus. Isso é uma declaração de Douglas Kelly no livro Se Deus Já Sabe Por Que Orar, publicado pela editora Cultura Cristã. Na verdade, quando nós oramos, Deus ele está agindo. E ele diz aqui, o ponto é este: o Deus pessoal, infinito, tem para o seu reino sobre a terra propósitos que ele estabeleceu por seu amor pessoal por sua criação. Que sentido de segurança esse fato nos propicia? Longe de sermos desencorajados de orar por causa da existência desses decretos imutáveis, devemos ser grandemente motivados pela compreensão que esses decretos têm a finalidade de trazer o reino de Deus para a nossa alegria. Além disso, as orações do seu povo é que têm posto esse plano em movimento através da oração. Então nós devemos lembrar que Deus ele determinou todas as coisas e Deus determinou nos dar bênçãos, que Paulo menciona lá em Efésios capítulo 1, verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus tem determinado antes da fundação do mundo bênçãos para nós, e Deus determinou que algumas dessas bênçãos, muitas dessas bênçãos, elas serão dadas quando nós conseguirmos orar conforme a vontade dele. Mas o grande detalhe é que ele não nos abandona, ele não nos deixa solitários, tateando as escuras, tentando descobrir. Na verdade, ele nos dá a sua palavra, ele governa todas as coisas com a sua providência, de modo que todas as coisas cooperam e se articulam e convergem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós podemos então, conforme as portas se abrem ou se fecham, nós podemos discernir a vontade do Senhor e o que pedir, como pedir, por quem pedir e como pedir. O grande detalhe é que quando nós oramos segundo a sua vontade, para que seja feita a sua vontade, e a nossa vontade aprende a orar a vontade do Pai, então é possível que a nossa vontade, quando se alinha com a vontade de Deus, aquela bênção que foi preparada antes da fundação do mundo, ela será dada graciosamente em Cristo Jesus. É nesse sentido então que nós oramos a Deus para que Ele nos abençoe. A oração, encerrando então nosso estudo, nós podemos então lembrar que a oração é um ato de intimidade. A oração é um meio de graça para a santidade. E a oração é um ato de adoração. Nós enaltecemos a Deus, Ele que já é tudo. Nós reconhecemos a grandeza daquele que é infinitamente absoluto. Mas nós experimentamos tudo o que Ele tem para nos dar, determinado antes da fundação do mundo. É por isso que nós oramos, porque a oração, ela é um ato daqueles que são filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que Deus nos conceda a sua infinita graça em todo o tempo. Amém.